dança do ventre. Nós vamos fazer hoje a oficina de dança do ventre com o véu. Então é uma dança clássica usando o adereço da dança do ventre, que é o véu, tá? Essa oficina faz parte do projeto AUMES. É um projeto que vai ter várias atividades, vai ter apresentações, vai ter espetáculo. E uma forma da gente conseguir democratizar mais e levar isso para mais pessoas, a gente abriu as inscrições do projeto para que mais pessoas pudessem participar. Então, além de vocês já são alunas, a Ana está vindo agora para conhecer, abrimos para o público. Infelizmente, algumas pessoas não puderam vir, mas é uma oficina que se estendeu ao público em geral, tá? Oficina gratuita, porque faz parte desse projeto, então não tem custo para ninguém. É um projeto que vai ter algumas apresentações, então a gente ainda vai poder participar de várias atividades, vai ter espetáculos, se vocês tiverem interesse vão poder participar também. Então é um projeto grande que vai se estender aí por um tempo. Mas as oficinas, duração de 1h30 hoje e a próxima na quinta-feira também mais 1h30 para fechar a carga horária de 3 horas de oficina. Vocês vão receber o certificado desse curso, dessa oficina que a gente vai fazer. Certificado online que vocês vão receber depois, tá bom? Hoje, então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a base da dança, movimentos básicos da dança e do véu. Como utilizar o véu na dança, como é que a gente pode incrementar isso com os movimentos que a gente já faz quando a gente está dançando sem o véu, tá? A música que nós vamos utilizar é uma música clássica, então tem toda uma estrutura que a gente vai entender um pouquinho mais como é que funciona. E aí vocês vão entender como é que a gente vai colocar os movimentos da dança traduzindo aquilo que a música está pedindo, tá bom? Então primeiro vamos explicar um pouquinho sobre o véu e depois a gente vai para a parte prática para entender a movimentação, tá bom? Vamos lá? Então agora já tá.
Boa noite, começando aqui então a live do Projeto ao Mês. Só chamar o projeto aqui agora para a gente poder começar. Boa noite. Boa noite, Márcia. Oi, Ti, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Deu um para mim essa no nosso só nós vamos fazer a sua oficina, né? Lá. Tá cortando um pouquinho o seu áudio. Tá cortando um pouquinho. Aumentou? Oi. Melhorou, agora melhorou. Agora cortou. Quando você estava mais pertinho. Agora quando você chega mais pertinho, daí funciona bem. Uhum. Então, pessoal, lá com vai falar um tópico bem bacana sobre a dança dentro da que a gente pode é uma diversidade muito bacana, porque a dança brasileira, né, mesmo fala, ela vem já pelos países africanos, né, no caso do Marrocos, estamos todos mas é muito importante. Estamos chamando o povo para participar dessa live muito bacana. Tá bom? É com você aqui. Muito obrigada. Então, primeiro quero agradecer o convite. E a Magali que está assistindo. Oi. Saudades de Curitiba. Dá oi para ela, gente. Boa noite. Boa noite. Então, primeiro quero... Obrigada. Até daqui a pouquinho estreia o projeto, o espetáculo ali no YouTube. De acesso livre, que vai ficar por um bom tempo dentro do canal do YouTube. Então, quem quiser assistir uma parte, depois terminar dessa vontade. Da Ana, muito legal, muito tá bom? E Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Então, pessoal, boa noite. Estou aqui para falar um pouquinho sobre negritude na dança do ventre. Então, só para contextualizar, o projeto Almês é um projeto de dança oriental, de dança do ventre, folclore árabe, que tem recursos públicos. Então, mais uma vez, para a gente reforçar a importância, né, de ter esse incentivo público para a cultura no nosso país e a importância que as danças afro, as danças árabes têm na nossa cultura. Então, eu sou Ana Paula Medeiros, sou historiadora, sou designer e sou bailarina e professora de danças árabes. Trabalho com dança tribal, principalmente com fusões tribais. E a ideia aqui, para a gente conversar hoje, não é fazer ali todo
uma linha histórica para a gente provar que a dança do ventre nasceu na África, né? Tem um coletivo de historiadoras chamado UNA, e que elas fazem muito bem esse trabalho de mostrar que é difícil para a gente traçar uma origem, né? Traçar uma origem para falar assim, não, nasceu aqui, ó, foi aqui que nasceu a dança do ventre. Mas ela, obviamente, tem uma das suas raízes no Egito, Núbia, Marrocos e em povos árabes, que tem a pele escura. Então, eu fui colocando tópicos aqui só para eu não esquecer de falar, porque eu sempre falo, quando a gente fala de alguma coisa que a gente gosta, é difícil a gente não divagar às vezes. Então, eu coloquei aqui só para não me perder. Então, só para começar, o próprio nome dança do ventre, de onde ele vem? Ele vem ali do francês e ele começa a ser usado ali no final do século XIX. Então, ali no final dos 1800 e pouquinho, começa a ser usado o nome dança do ventre pela França. Depois, o termo belly dance vai aparecer também nos Estados Unidos, também por essa mesma época, no final do século XIX. E o que estava acontecendo no século XIX pelo mundo, em relação à Europa, África, Américas? Estava acontecendo um processo chamado imperialismo, que era o quê? Era uma nova colonização, só que depois do período de industrialização. Então, e nessa nova colonização vinham novas ideias. E uma ideia que era central era o racismo científico, junto com a eugenia, que era o quê? Uma construção de outras narrativas sobre quem era humano, quem era bonito, o que era cultura, o que era desenvolvido, o que não era desenvolvido, e a Europa se colocou no centro disso. E aí foi criando uma narrativa de exotismo, de inferioridade. Então, a gente tem ali, por exemplo, aquela ideia de África branca e África negra, né? Então, a África subsaariana seria a África negra, que é vista como o não desenvolvido. E a África do Norte, então, a África branca, que seria o modo de explicar do porquê que eles são tão desenvolvidos e porquê que eles têm uma cultura que interessa. Então, a gente tem essa divisão ali. Mas essa própria divisão já é mentirosa, né? Porque quando a gente olha para a Núbia, por exemplo, a gente está falando ali de região que hoje é sul do Egito, Sudão, são os povos que têm a peles mais escuras que a gente conhece. O próprio Egito, a gente tem trabalho de historiadores e historiadoras africanas que foram fazendo, né, para recuperar essa narrativa negra do Egito, de que o Egito é negro. Então, só para entender esse contexto de quando a gente começa a usar esse nome dança do ventre, ela está num contexto de branqueamento da cultura, está num contexto de valorização do que é europeu e inferiorização ou de tornar exótico tudo aquilo que não era europeu. E aí, nessa narrativa, quando a dança do ventre vai chegando aqui para as Américas, ela chega com esse ar exótico, que quem pratica sabe que ainda tem essa fama, né, de exótico ou da mulher dançando para servir o homem, e com uma cara muito mais branca do que ela tinha ali no Oriente Médio e no norte da África. E com isso foi construindo um estranhamento, né, como se pessoas negras não pertencessem a essa dança. Então pensa como é um processo maluco mesmo, né? Porque ela surge num lugar, essas várias danças que a gente chama de dança do ventre, de dança árabe, de dança oriental, ela surge num lugar que tem pessoas muito pretas, né? Eu sou uma pessoa dark skin, né? Pele escura, mas ainda tem pessoas lá que têm a pele muito mais escura do que eu. E com todo esse processo de imperialismo, de branqueamento, ela chega aqui como se ela não fosse uma coisa que pessoas negras pertencessem. Junto com isso, aqui no Brasil, ali no final do século XIX, início do século XX, a gente também tem uma narrativa de branqueamento, que funcionava como? O Brasil esperava se branquear. Então, tudo que era africano, tudo que era negro, inclusive a estética, era visto como ruim, como feio, como não desenvolvido. Então, o cabelo afro, então é ali que a gente tem aquele boom de produtos para alisar o cabelo, produtos para alisar a pele, e a dança do ventre não fica
alheia a isso, né? Então, qual a imagem quando a gente pensa dança do ventre? Principalmente alguém que nunca viu ou, infelizmente, a gente que ainda está dentro da dança do ventre. Quando pensa uma bailarina de dança do ventre, um bailarino de dança do ventre, o que a gente pensa? É uma mulher branca, com cabelo liso, longo, tem que ter cabelo longo também, né? E ali, cabelo preto, daí depois que as russas começaram a fazer sucesso, daí tem o cabelo loiro, mas a gente tem uma imagem de quem é a bailarina da dança do ventre, de quem pode e de quem não pode dançar a dança do ventre. E isso não só afastou por muito tempo muitas pessoas negras da dança do ventre, não que a gente não tivesse, né? Porque daqui a pouco a gente vai ver que a gente tem sim, muita gente preta dançando a dança do ventre, mas além de afastar para muitas pessoas que estão fora, que talvez quisessem praticar a dança do ventre, ela cria um incômodo para quem é negro e negra e está dentro da dança do ventre. Por quê? Porque parece que a gente não pertence. Porque daí parece que a gente sempre vai ter que se adaptar àquilo que é o certo para a dança do ventre. Ah, você tem que alisar o seu cabelo, você tem que colocar um aplique para poder dançar, você tem que ficar mais feminina, porque esse seu cabelo ele não é tão feminino assim para a dança do ventre. Ou o formato do corpo, ou a música que você escolheu, ou o formato do seu quadril, e vai colocando tudo isso, a dança do ventre dentro de uma caixinha. E a gente vai perdendo riqueza de influências, de diversidade, que só fariam a dança do ventre crescer dentro disso, né? E de novo, só para a gente entender que isso não é exclusivo da dança do ventre, mas que a dança do ventre está dentro desse processo, né? Que acontece no século XIX, se fortalece no século XX. Então, por quanto tempo? Então, se você é uma mulher negra, por exemplo, que está assistindo, quantas vezes você já ouviu que você tinha que alisar o seu cabelo ou deixar ele mais arrumado para o espetáculo? Ou que, se você for professora, arruma seu cabelo para vir dar aula, né? Porque você tá com o cabelo assim, ou mesmo quando a gente fazia permanente no cabelo para deixar ele baixinho, e que daí ainda assim não era o suficiente. Para dançar, pro dia do palco, o cabelo tinha que estar escovado e pranchado para ser considerado bonito, ou para ser como se ele combinasse com a dança do ventre. Eu lembro que uma vez eu fui no médico, né? Fui no dermatologista, e daí ele falou, se eu fosse você, eu alisava o cabelo ainda, e ele falou, se fosse você, eu deixava o seu cabelo bem black power, assim. E na época eu não tinha muita consciência, nem de como era meu cabelo, nem de quem eu era, nem de negritude. E aí eu falei pra ele, não, eu faço dança do ventre. Ele olhou pra mim e falou assim, é verdade, né? Dança do ventre não tem nada a ver com black power. E aí, só pra ver como isso tá dentro da nossa cabeça e tá dentro disso. E quantos relatos a gente tem de bailarinas negras que ouviram isso. E não só na hora ali da aula, para o espetáculo, mas em ficha de avaliação de competição, de banca, que dá ali, faz uma observação. A gente sabe que ali tem o fator estético, né, nas competições, e muitas bailarinas já receberam observação de que podia até alisar o cabelo, combina mais com o clássico, né? Ou para fazer folclore, né? Para fazer as batidas de cabelo, seria melhor você colocar um aplique, seria melhor você alisar, porque a gente tem toda essa construção de quem pode e quem não pode ser a bailarina da dança do ventre. E pense como isso vai mexendo com a cabeça de alguém, né? É uma questão coletiva, né? É uma questão do sistema, que a dança do ventre faz parte, mas também afeta a subjetividade das pessoas. Pensa que você ama muito, você acha aquilo lindo, mas você não se enxerga naquilo, né? Eu também trabalho com dança urbana, também estudo danças urbanas, mas quantas vezes eu ouvi, mas é melhor você ir para dança urbana, hip hop, samba, né? Porque dança do ventre não tem muito a ver com você. Por quê? Cabelo, pele, aquele estereótipo de que mulheres negras, a não ser que pareça ali a globeleza, não são femininas,
são muito bravas, não têm a delicadeza para fazer um clássico dentro da dança do ventre, por exemplo. Então, tudo isso vai mexendo com a autoestima de bailarinas. Eu já deixei de participar de competição por causa do meu cabelo, por exemplo. E quantas mais deixaram? Quanto talento a gente está perdendo, quanta coisa que a gente pode ficar maravilhado, quanta gente que podia estar ali dançando, se beneficiando da dança do ventre, ou que a gente podia estar se beneficiando de assistir também por essas questões. E é claro que hoje essa questão está muito melhor, né? Porque a gente tem, mas também porque a gente tem iniciativas de pessoas negras dentro da dança do ventre. Mas não quer dizer que está resolvido, que essa questão está resolvida e está ok. Então, quando eu falo de detalhes ali, de avaliação que foi recebido em ficha de competição, não estou falando de 20 anos atrás, estou falando de antes da pandemia, né? Porque como a gente entra em contato, a gente vai se encontrando, né? Pessoas negras dentro da dança do ventre, a gente vai contando as nossas histórias e vai dividindo essas coisas que acontecem com a gente. Então, ainda hoje, acontece muita coisa relacionada a isso. Quando a gente olha para os eventos, quantas bailarinas negras a gente vê dando aula nos eventos? Ah, mas daí é muito específico. Não preciso. Eu especificamente trabalho com fusão afro. Mas a gente tem muitas bailarinas negras que trabalham com clássico, que trabalham com folclore, e que podem dar aula de outras coisas. E daí a gente sempre é visto, então eu vou chamar essa pessoa para dar esse curso específico porque tem a ver com dança africana, porque tem a ver com negritude. Não, né? Quantas bailarinas a gente pode, pretas aí, a gente tem para dar aula de clássico, para dar workshop de dub, para dar workshop de folclore, de saíde, de tantas outras danças, né? Que a gente tem dentro desse balão, né? Dentro desse cesto que a gente chama de dança do ventre. E isso não acontece. Por quê? Porque fala, não vai vender ou não faz sucesso. Mas por que essa pessoa não faz sucesso? Ela teve a oportunidade para fazer sucesso? Eu conheço bailarinas pretas incríveis, incríveis. Não estou falando que elas são incríveis porque elas são pretas, mas porque elas são incríveis mesmo. E eu conheço e que são incríveis em diversas coisas diferentes, mas não tem tantas oportunidades de mostrar o seu trabalho quanto bailarinas que têm o padrão esperado de alguém que faz e ensina dança do ventre. Então, e essa questão da desconstrução do que é dança do ventre, de quem pode dançar a dança do ventre, ela é extremamente importante. E por isso também, não só porque eu sou historiadora, que eu sou professora, mas é importante a gente estudar a cultura. Então, projetos como esses são importantes para a gente estudar mesmo, entender o que é a cultura, de onde isso veio, geografia, história, antropologia. Vamos entender, né, de onde essa dança veio, para que a gente não continue reproduzindo esses estereótipos, né, e não continue afastando pessoas que podiam estar aqui se beneficiando dessa cultura, dessa dança, né, porque a gente já está, né, a gente enquanto brasileiras, mesmo que a gente tenha, né, descendências Oriente Médio, norte-africano, a gente já está dançando uma coisa que não é nativa daqui. Então a gente tem que estudar muito, né, para não cometer apropriação cultural, para não gafes mesmo, né, quando a gente está dançando. Porque quem estuda dança do ventre sabe, tem muita regra, tem muitas coisas muito específicas para a gente fazer. E aí, quando a gente entende, né, quando a gente olha para o Egito não é branco, né? Então faz sentido eu achar que a bailarina da dança do ventre, na minha cabeça, é só aquela pessoa branca, de cabelo liso, longo. Dança núbia, povos com a pele extremamente preta. Mas eu estou falando de Oriente Médio também, né? São poucos que têm a pele clara, e ainda assim não são considerados brancos, né? São orientais, são árabes, são turcos, e aí, né, com todos os
preconceitos que são carregados em cima disso. Ah, mas por que quando eu vejo, então, um filme do Egito ou do Oriente Médio, quase todo mundo lá é branco? Sim, assim como as novelas do Brasil, que quase todo mundo é branco. Mas a maioria da população do Brasil não é branca, né? Então, essa questão que acontece, né, que vem acontecendo historicamente, do branqueamento, ela tá junto ali, não aconteceu só no Brasil, não aconteceu só nos Estados Unidos, ela acontece no norte da África, não só no norte da África, né, mas a gente falando especificamente dessa cultura, ela acontece no Oriente Médio, acontece no norte da África, e aí a gente vem numa tentativa de desfazer essas visões e de empoderar pessoas negras que querem praticar a dança do ventre nas suas mais diversas formas, né? Eu, particularmente, não faço clássico, por exemplo. Você nunca vai me ver dançando com véu, né? Não que muitas pessoas já não tenham tentado, mas não é uma coisa que eu me identifico. Onde eu me encontro mais? Dentro do folclore, dentro dos folclores e das fusões, principalmente se for fusão tribal. Aí é onde eu me encontro. Mas e ainda assim, nesses que não é o clássico, né, que é o que é mais visado, ainda assim existem poucas pessoas com visibilidade dentro disso. Então, dá uma olhadinha ali no seu Instagram e vai lá, depois que acabar aqui, e fala, veja quantas bailarinas negras você conhece, você segue o trabalho, você estuda, né, porque isso é bem importante. Quando a gente estuda uma pessoa, a gente está reconhecendo aquele esforço que ela fez dentro daquilo e a gente está dando visibilidade para o trabalho dela. Quantas vezes a gente já compartilhou um vídeo de uma bailarina negra dançando, né? Seja o que for, seja folclore, seja clássico, seja tribal. Então, isso é extremamente importante. E aí eu quero falar um pouquinho de movimentos que estão fazendo esse desbranqueamento da dança do ventre e trabalhando então com esse empoderamento de pessoas negras nas danças orientais. Então, uma das iniciativas, né, uma das primeiras que ganhou mais repercussão é o Belly Black, né, da Ângela Cheirosa e da Juliana Souto, que são bailarinas maravilhosas e que destaca então o trabalho de outras bailarinas negras. Então, se você procurar lá Belly Black, você vai encontrar no perfil do Instagram muitos vídeos de bailarinas negras, de todos os níveis possíveis, da que está começando agora até que é profissional e que você pode chamar para o seu evento para dar workshop, para dar aula, que você pode procurar para fazer aula. Uma outra referência que a gente tem é o Hackzy Beige e a Resistência Belly Black, que foi que duas bailarinas começaram, que é a Núbia e a Eudara, ou a Paola e a Paula Chaves, né? Núbia e Eudara são os nomes artísticos delas, que são gêmeas. E é bem interessante porque elas não trazem essa referência de negritude, de africanidade, só no corpo delas. Porque isso já seria, né, são duas mulheres negras, isso já seria suficiente para trazer, né, essa referência negra. Mas elas trazem desde o nome delas. Então, quando elas escolhem ali Hackzy Beige, e Beige é o nome de dois orixás gêmeos, gêmeos como elas são. Então, elas já estão ali ensinando mais alguma coisinha a partir do nome delas. E quando elas dançam, elas trazem sempre referências de músicas. Então, elas têm, por exemplo, elas dançam bastante Elza Soares. Se você for olhar ali no Instagram delas, tem a brincadeira que elas fazem ali, que elas têm um shimmy Elza Soares, porque a Elza Soares fazia um movimento no palco que parecia um shimmy, elas brincam com isso, elas vão trazendo outras referências de outros ritmos africanos, que nem sempre a gente estuda dentro da dança do ventre, mas que, mais pra frente vou falar, pode ser usado também, né, quando a gente vai trabalhar com fusões, principalmente. E aí a gente vai tendo essas várias iniciativas. E então, primeira, Belly Black, todas elas estão no Instagram. Belly Black, segunda, Hackzy Beige e terceira, Resistência Belly Black. Hackzy Beige e Resistência Belly Black é da Paola e da Paula Chaves. E por último, só para falar de mais um,
tem o Coletivo Guia, que é tribal, que eu faço parte, e a gente foi se encontrando e se conectou durante a pandemia, né? A gente chegou a gravar uma música da Elza Soares, uma coreografia, cada uma gravando na sua casa, mas para mostrar que tem, né? Porque o que acontece muito? Quando a gente fala, mas não tinha nenhuma pessoa, você não chegou a pensar, a cogitar em chamar uma pessoa negra para o seu evento? Daí a primeira resposta que vem, mas não tem. Tem sim, tem muita gente, né? Quando a gente fala uma população que é 54% do país, tem. Apesar de não ter reconhecimento, da gente não estar ali na frente, nos cartazes, ser os maiores canais no YouTube, perfil no Instagram, a gente existe, a gente está aqui. E essas iniciativas mostram muito isso, né? E a pandemia, né, com todo o caos que aconteceu, mas a gente conseguiu ver e reunir essas pessoas, né? Então teve muitos eventos do Belly Black, em que a Ângela Cheirosa foi convidando, né, bailarinas e bailarinos pretos para dançar e mostrar o seu trabalho, né? Teve mostras para quem quisesse se inscrever e apresentar o trabalho online, e daí tinha que limitar a quantidade de inscrição porque era muita gente, e dava 3 horas de mostra, 3 horas de evento online. Por quê? Porque tem muita gente para dançar, e com trabalhos incríveis que mostram a cultura da região Nordeste fusionada com a dança do ventre, da região Sul, da região Sudeste, a região Norte. A gente está em todas as regiões do Brasil, então são trabalhos incríveis que a gente tem que conhecer, né? E entender que pessoas negras estavam e ainda estão na dança do ventre, né? E que essa questão das africanidades, elas são não são uma coisa separada da dança do ventre, elas também são parte importante da dança do ventre. E aí, no meu processo de pesquisa, de dança, de desenvolvimento como bailarina, de desenvolvimento como pessoa negra, eu comecei a estudar outros ritmos africanos que a princípio não tinham nada a ver com dança do ventre. Então, estava olhando muito ali para a Nigéria, para danças dos povos iorubás, para a dança dos povos Ibo, para o Benin, para a dança dos povos Fon, ou para danças urbanas que tem hoje mesmo, né? O dombolo, danças do Congo, ou danças afrodiaspóricas, né? As danças que são afro, mas que estão aqui na América, como dancehall, funk, samba. E quanto mais eu estudo, mais eu reconheço movimentos parecidos com a dança do ventre dentro dessas danças. E aí não tem como negar que essa conexão existe. Então, não estou falando que, nossa, as danças dos Yorubás são idênticas às danças do ventre. Não, porque se desenvolveram em lugares completamente diferentes, com povos completamente diferentes, mas tem muita coisa em comum, né? Se você procurar ali danças afro, Yorubás, ou danças afro-Igbo, né? Porque primeiro a gente tem que entender que a África não é um país, é um continente enorme, que tem 56 países, só na Nigéria tem mais de 400 línguas diferentes, então imagina a quantidade de danças diferentes que tem dentro desse continente. Mas sempre acontece uma troca cultural, né? Sempre acontece de uma civilização, um movimento cultural influenciar a outra. E quando a gente olha para as outras danças, muitas delas têm foco no quadril. Não tem como negar isso. Boa parte das danças africanas, seja em qualquer lugar do continente, tem o foco no quadril. E esse foco vai, como a dança do ventre, no movimento, ele está no figurino, tá nos adornos. Então tem muitas danças que colocam as sementes em volta do umbigo, tem o tecido em volta da cintura, tem pompons, tem franja para poder aumentar o movimento, dar mais ênfase no movimento. Então tem muita coisa que a gente tem em comum e que para mim tem me ajudado muito a treinar a dança do ventre. Então o dancehall, por exemplo, que daí é uma dança jamaicana, né? Então a gente já está falando de uma dança afrodiaspórica. Para quem não souber, diáspora
é o movimento que a gente teve e o desenvolvimento da cultura afro aqui nas Américas, né? Diáspora é esse movimento de uma cultura de um lugar para o outro, né? Esse movimento geográfico mesmo que a gente tem de uma cultura do lugar para o outro. E na diáspora africana, a gente tem o desenvolvimento dessas várias danças, dessa cultura, dessa arte. E quando eu olho, por exemplo, para o dancehall, vários movimentos se chamam wine waist, que é um redondo de cintura. Ele é igual da dança do ventre? Não. Mas ele tem uma dinâmica ali de movimento, uma mecânica que é muito parecida. Esteticamente, ele é diferente quando eu olho, porque ele é uma dança urbana, né? Então, eu tenho um joelho mais flexionado, mais uma coisa mais hip hop, mas as cinturas estão ali, né? Movimentos que parecem 8, redondos, batidas de quadril que são muito parecidas. O dombolo, que aí é uma dança que está lá no contexto africano já, também é uma dança urbana e também tem muito desses quadris, né? Tem a ênfase da capulana, que é um tecido enrolado em volta do quadril e que é muito parecido, né? Quando a gente vai aprender como faz aquele quadril e como vai ensinar. E para mim tem ajudado muito treinar essas danças para soltar o meu quadril, por exemplo. Eu tenho fibromialgia, então várias vezes acordo e várias semanas, não só quando acordo, eu tô travada. Eu tô com o meu quadril travado, com outras partes do meu corpo travado, e isso me atrapalha a dançar. E daí, quando eu vou nessas danças, estudar essas outras danças que eu não conheço bem, ou que tem um quadril que dá um pouquinho mais de ênfase, né? Eles são quadris maiores, né? Um pouco menos... muito a soltar o meu quadril. Se a gente reconhecesse, né? Se a gente não tivesse problemas, ok, dança do ventre é uma dança que vem da África, que vem de povos negros, quanto a gente poderia já ter se beneficiado de estudar outras danças que estão ali e que tem essa ênfase no quadril, que tem essa ênfase em movimentos sinuosos, como a dança oriental, a dança do ventre tem. Mas não é a norte da África, não é... Elas não são... Benin também está ali, né? Também está ali mais para o norte. Mas não são danças árabes. Mas a gente tem migrações, né? Durante a história, a gente tem migrações e esses movimentos podem ter viajado, né? Então, eles dão muitos indícios de que houve trocas entre essas danças, porque são muito parecidos, não são iguais, né? Cada um vai ter a sua estética, mesmo dentro do que a gente chama de dança do ventre, quem estuda sabe, né? É um mar de coisas pra gente estudar, e tanto que às vezes a gente se especializa em uma coisa porque em tudo é difícil, é bastante coisa. Mas quando a gente olha para essas danças, tem uma lógica de pensar a dança que é muito parecida, tem uma lógica de movimento que é muito parecida, tem uma lógica de figurino, de estética, de bordado, gente. Assim, quando você olha a riqueza de bordados com sementes, com miçangas, e principalmente o bordado que fica em volta do quadril, é uma riqueza imensa e que a gente pode, principalmente para quem trabalha com fusão dentro da dança do ventre, é muito rico para gente estudar. E não só isso, mas eu não trabalho com nenhum tipo de fusão, eu não tenho muito interesse por cultura africana, então não vejo por quê. Mas não só para isso, para desconstruir mesmo essa visão que a gente tem de quem é a bailarina de dança do ventre, né? Então, faz ali aquele exercício, né? E seja muito sincera ou sincero com você. Quando a gente pensa dança do ventre, fecha o olho e imagina alguém dançando dança do ventre. Dificilmente a gente vai imaginar uma pessoa negra fazendo isso, né? Dificilmente a gente vai pensar, quando a gente vai pensar ali, bailarina de dança do ventre, dificilmente vai vir uma pessoa negra na nossa cabeça. Por quê? Isso é uma imagem que foi construída dentro da nossa cabeça e que pode ser desconstruída quando a gente começa a entender, né? Tanto a história do que a gente teve aqui no Brasil, tanto a história de como a dança do ventre chegou aqui, né? Como a dança do ventre chegou
partindo ali, então, esse nome, dança do ventre, não sei falar francês, mas que virou dança do ventre, depois virou belly dance, daí veio para cá e virou dança do ventre. Como que isso aconteceu? Por que o nome que a gente conhece é francês, né? Sendo que tem tantos outros nomes ali no norte da África e no Oriente Médio. Então, como essa história, né, esse percurso da dança foi acontecendo, que a gente acabou acreditando que pessoas negras não faziam parte. E aí muita gente fala, mas eu nunca pensei que uma pessoa negra não podia dançar dança do ventre, sempre achei lindo mulheres negras dançando. Sim, mas isso é uma questão muito individual e pense também, sempre achei lindo, mas quantas bailarinas você parou para pesquisar? E quando a gente fala disso, quando a gente fala de racismo no geral, a gente não está falando de moral, a gente não está falando essa pessoa é uma pessoa ruim que vai chutar um cachorro no meio da rua. Não, a gente está falando, claro, tem gente que sim, que é ruim mesmo que faz isso, né? A gente tem genocídios da população preta acontecendo. Mas a gente está falando de uma coisa que foi construída socialmente e que está dentro da nossa cabeça. E que, inclusive, às vezes, de cabeça de pessoas negras. E que aí a gente tem que desconstruir todo dia isso. E a gente vê como isso impacta nos eventos de dança do ventre, nas profissionais, né? Quem que é chamado para dançar? A gente tem uma série de questões, né? Para dançar em restaurantes, para dançar em concurso, tem a questão de gordofobia, de altura, de cabelo, de cor da pele, mas pensa só, quando a gente vai olhar para as profissionais que conseguem mais repercussão na mídia, seja no Instagram, seja no YouTube, TikTok também agora tem, né? Dança do ventre. Profissionais que conseguem, né? Mais alunas para fazer dança, que conseguem, que são mais convidadas para dar workshop em grandes eventos, que são convidadas para falar sobre dança do ventre. Então, quando a gente fala de dança do ventre, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de empoderamento da população negra, a gente está falando de questões complexas, que a gente precisa trabalhar dentro da gente, mas entender também que é social, que faz parte de um sistema, e que a gente precisa ir fazendo coisas para que essas visões sejam desconstruídas, e que não vai ser em 2, 5, 10 anos que isso vai acabar, mas que a gente pode começar a melhorar, né? Então a gente tem bailarinas negras que estão começando a ter um pouquinho mais de visibilidade hoje, mas ainda assim nem se compara, né, a quantidade de bailarinas brancas ou a quantidade de visibilidade, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a quantidade de seguidores que essas bailarinas têm. Então, convido a quem está aqui, quem for assistir depois também, procura no Instagram, procura ali, ó, no perfil do Belly Black, tem muitas pessoas negras que praticam dança do ventre. No coletivo Guia, também tem lá o arroba de quem participa, vê lá quem segue. O Hacks e Beijo, vai lá, conhece o trabalho delas, procura. A gente tem bailarinas internacionais que são maravilhosas também, mas faz primeiro um exercício de procurar aqui dentro do Brasil, né? Porque quem sabe tem uma bailarina na sua cidade que você nem conhecia, ou tá pertinho de você, ou dá aula online, e você gosta do trabalho dela. Você não é obrigada a gostar só porque ela é uma pessoa negra. Mas a gente existe, a gente está aqui, divulga, ajuda a divulgar esses perfis. Isso é um exercício coletivo que a gente precisa fazer. Ele é um exercício individual, da gente entender tudo isso que precisa desconstruir, e coletivo, da gente agir para que essas visões sejam desconstruídas. E para que pessoas negras, né, que têm a sua estética marginalizada, que têm todo esse histórico doloroso no Brasil, também sejam empoderadas a partir da dança do ventre, né? Eu não consigo ficar sem dançar. E a dança do ventre tem uma história extremamente importante dentro do meu entendimento enquanto pessoa negra, enquanto uma pessoa que pode sim ser bonita, que tem coragem de subir em cima do palco e se achar bonita. A dança do ventre é extremamente importante. Quem pratica sabe que ela tem esse poder de empoderamento. Então, e se ela tivesse poder, então, se expandir
para ter esse poder de empoderamento para as pessoas que precisam, que já sofreram tanto por causa da sua história, por causa da sua estética. E aí, deixo aberto para quem quiser fazer perguntas depois, acho que o tempo está acabando já, mas pode deixar mensagem, então essa live vai ficar salva aqui, e eu vou mandar também para a Márcia e para a Bruna, para colocar ali no projeto ao mês, e tem o espetáculo no Instagram, no YouTube, que vai começar daqui a pouquinho, mas que vai ficar gravado lá, e você pode assistir quando você quiser. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder falar de uma coisa que é tão importante para mim e para tantas outras bailarinas negras. E agradeço cada pessoa que parou um pouquinho aqui para ouvir e divulguem o projeto que está bem bonito, de folclore árabe, para que mais pessoas possam conhecer, se encantar, como a gente que está aqui se encantou com essa cultura, com essa dança que faz muito, muito bem para a gente e que ela possa fazer muito, muito bem para mais outras pessoas. Beijo!